Você se sente desconectado, desconectada com a vida? Se sente fora de lugar? Talvez você esteja assim agora, ou talvez já se sentiu assim e sabe o quanto é estranho. Fique nessa mensagem até o final e descubra como você pode se reconectar com a vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso canal e para o 6º episódio da série As Bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, encontramos a seguinte escritura: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A sensação de deslocamento, além de ser incômodo, é trágico, porque nós estamos diante de uma vida curta, uma vida passageira. O deslocamento é a sensação de nos sentirmos desencaixados com a vida. É a sensação de que algo está faltando, e o que está faltando é algo muito importante. É a sensação de que estamos aquém do que deveríamos ser ou de onde deveríamos estar. E é aí onde reside a gravidade da sensação de deslocamento, porque nós corremos o risco de passar por uma existência curta e não experimentar a essência dessa existência. E isso seria trágico. Mas existe resposta para esse deslocamento. É possível nos sentirmos encaixados com a vida. É possível nos harmonizarmos com aquilo que a vida é. É possível sentirmos preenchimento ao invés de termos a sensação de vazio existencial. E a resposta para esse deslocamento é revelada nos ensinos de Jesus, nas palavras de Jesus. De acordo com Jesus, existe uma solução satisfatória para esse senso de deslocamento na vida. No Sermão do Monte, Jesus procurou conscientizar as pessoas sobre o deslocamento existencial. Para ele, o deslocamento é uma realidade e é uma realidade muito importante que não podemos descartar. Em seguida, Jesus procurou tranquilizar as pessoas sobre o desfecho dessa questão. E ele procurou tranquilizar porque existe solução abundante para isso. No tema das bem-aventuranças, Jesus se refere a uma elevada necessidade interior. Ele se referiu a uma necessidade de justiça. A palavra justiça aqui não tem sentido jurídico. Não se trata de uma pessoa injustiçada pedindo a punição do opressor. A palavra bíblica para justiça aqui tem um sentido de ajustamento. Justiça no sentido de retidão, de encaixe, no sentido de nos ajustar a algo. Assim, a necessidade de justiça é a necessidade de se ajustar, de se encaixar com o caráter mais alto da vida, com o caráter mais amplo da vida. E a pessoa que sente essa necessidade é porque sabe que está deslocada. Já que Jesus estava falando de ajustamento, precisamos entender com o que precisamos nos ajustar. E o fato é que precisamos nos ajustar com o propósito eterno de Deus. Isso tem a ver com os princípios mais elevados da vida, mais elevados da existência. Tem a ver com aquilo que Deus planejou para a humanidade antes da criação do mundo. Tem a ver com o que Deus tinha em mente para a humanidade antes de criá-la. Para completar, Jesus mencionou o grau dessa necessidade interior de justiça. Ele comparou essa necessidade com a fome e com a sede, sendo que essas necessidades estão ligadas à sobrevivência neste mundo. É por causa da fome e da sede que nós saímos em busca de suprimento. Jesus está falando de uma necessidade interior tão profunda que somos impelidos a buscar solução, a buscar respostas, pelo fato de não podermos viver sem isso. A necessidade interior de justiça é uma necessidade relacionada à existência. Então perguntamos, por que uma pessoa sentiria essa necessidade interior de justiça, essa necessidade interior de ajuste? Nós temos essa necessidade quando estamos vivendo o contrário disso. Segundo a Bíblia, o contrário dessa justiça se chama pecado, porque o contrário do ajustamento é o desajuste. A palavra pecado na Bíblia significa errar o alvo, errar o propósito. Quando nós erramos o alvo da vida, o propósito de Deus, isso gera uma sensação de desencaixe, de deslocamento.
Em outras palavras, a necessidade de justiça é resultado da nossa consciência de pecado. Ou seja, é o resultado de termos consciência de que estamos deslocados. E por isso precisamos nos ajustar à vida de Deus, nos ajustar àquilo que Deus tinha em mente para nós. Jesus disse que feliz é aquele que sente essa necessidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É feliz porque percebeu essa necessidade, o que significa que essa pessoa não se anestesiou. É feliz porque está em condições de buscar esse ajustamento com Deus, assim como uma pessoa que tem fome e sede está em condições de buscar o suprimento. Aqueles que sentem essa necessidade são aqueles a quem Jesus comparou com os doentes que sabem que estão doentes. Ele disse isso em Mateus capítulo 9, versículo 12, quando ele declarou que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Quando o doente sabe que está doente, ele procura o médico. Ainda no tema das bem-aventuranças, Jesus falou sobre o suprimento para essa necessidade interior. Ele disse que os que sentem essa necessidade serão fartos, o que significa dizer que serão supridos, e supridos com fartura. É quando o doente encontra finalmente o médico. É quando o sedento encontra finalmente a água da vida. É quando o faminto encontra o pão da vida, o alimento da vida. É quando o desejoso de vida encontra vida e vida em abundância. Nós percebemos nesse episódio do Evangelho de Mateus que Jesus está trazendo o reino de Deus. E o Sermão do Monte é um resumo da mensagem desse reino. Esse reino é um reino de justiça e de justificação. Um reino que veio para alinhar as pessoas, ajustar as pessoas com o projeto eterno de Deus. O reino de Deus trata de ajustar as pessoas à essência da vida conforme Deus planejou. Com isso, você pode saber que você se encaixa com a vida seguindo os princípios daquele que a criou. O encaixe que você precisa com a vida está em Deus. Deus é a origem da vida. Quando você encontra Deus, você encontra a fonte. Então, o primeiro passo que você deve dar é seguir o princípio do ajuste. Você precisa se ajustar com a vida para poder desfrutá-la, porque não tem como viver de maneira plena se sentindo deslocado, se sentindo deslocada. Para que você se ajuste, é necessário que você se abra para Deus, porque os segredos da vida estão com Ele e nele. Em sua jornada pela existência, ande pelo caminho da vida. E esse caminho foi Deus mesmo quem providenciou. Ele revelou esse caminho através do Senhor Jesus. Foi Jesus mesmo quem disse em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, siga o Senhor Jesus. Siga o caminho de Jesus, o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus. Porque foi Ele quem disse no texto de hoje que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fico feliz que você tenha acompanhado essa mensagem até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e venha acompanhar as mensagens todas as semanas. Clique no gostei para que a plataforma possa indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.